Vale a pena a empresa de TI que realiza exportação de serviços ser tributada pelo lucro presumido? Se você tem dúvida sobre esse assunto, é sobre isso que nós vamos conversar. Meu nome é Fernando Kirchner, eu sou contador, sou diretor aqui da Enorte Contabilidade Digital e nós somos especialistas no atendimento a profissionais da área da tecnologia. Atendemos profissionais de tecnologia espalhados por esse Brasil afora e também pelo mundo afora, tá bom? Então, se você pretende abrir a sua empresa, se você está procurando uma contabilidade especializada para abrir a sua empresa, saiba que a gente pode fazer isso para você. Em até 3 dias úteis você vai estar emitindo nota fiscal, né, com o seu CNPJ emitido, a sua empresa registrada emitindo nota fiscal em até 3 dias úteis e gastando menos de R$ 200 para isso. Então, se você pretende abrir a sua empresa, está procurando informações para abrir, é só chamar aqui que a gente vai conversar, tá? Na primeira linha ou nas primeiras linhas aqui da descrição desse vídeo vai estar o nosso link do nosso WhatsApp. Você vai chamar por ali, a gente vai agendar uma conversa, uma consulta gratuita e eu mesmo vou conversar contigo, entender o teu cenário e encaminhar esse processo para ti, tá bom? Ou se você já tem uma empresa aberta, se você já tem um CNPJ constituído, está procurando uma contabilidade especializada, saiba que você encontrou, é só chamar também, a gente vai agendar, vai conversar, entender o teu cenário, tirar as tuas dúvidas, quem sabe também te ajudar durante todo esse processo e estar te auxiliando nesse processo aí de realização e prestação de serviços para o exterior, tá bom? Então fica comigo até o final, a gente vai conversar agora sobre o lucro presumido. Muito bem, vamos então conversar um pouco agora sobre essas formas de tributação, né, sobre o Simples Nacional, sobre o lucro presumido, quando que um deixa de ser vantajoso e o outro passa a ser mais vantajoso. Em geral, né, as empresas quando constituídas, em sua maioria, é sempre mais vantajoso optar pelo Simples Nacional, porque o Simples ele começa em geral com uma alíquota menor, né? Então no caso de exportação de serviços, que é o nosso exemplo aqui, que existem benefícios tributários para a exportação de serviços, né? Quando a exportação de serviços ela é de fato caracterizada, e aí tem alguns critérios, né? Onde, por exemplo, para que seja caracterizado, né, a exportação de serviços, o resultado do seu serviço precisa ser percebido no exterior, então o resultado do seu serviço ele precisa se dar fora do Brasil, né? De fato, isso precisa acontecer. E também precisa existir um recebimento do exterior, uma evasão de divisas. Então, precisa haver esses dois critérios para que ali se caracterize uma exportação de serviços. Quando isso acontece, existem alguns benefícios tributários em relação a isso, né, nesses casos de exportação de serviços. E esses benefícios eles são aplicados tanto no Simples Nacional quanto no lucro presumido. Quais benefícios são esses? A imunidade do PIS, da COFINS e do ISS, né? O ISS é o imposto municipal, PIS e COFINS são tributos, contribuições federais, né? Além disso, quando existe essa conversão, né? Quando é feito aí o câmbio, né? A transferência de dólares, por exemplo, para reais, sobre esta conversão, sobre esta movimentação financeira, quando se dá, né, através de uma exportação de serviços, também existe a isenção do IOF sobre essa operação. Então, existem alguns benefícios tributários. Caso você não saiba, se você está prestando serviços para o exterior e não sabia disso, é importante que você já saiba dessa informação, tá? Então, existem alguns benefícios tributários. Por isso que no Simples Nacional, a alíquota inicial, né, para quem está prestando serviços para o exterior, começa com 3,05%. 3,05%, né? E essa alíquota ela vai crescendo conforme o seu faturamento também vai aumentando. Então, quanto maior vai sendo o seu faturamento acumulado em 12 meses, maior vai ficando a sua alíquota dentro do Simples Nacional. Ela vai passando para 4, 5, 6, 7%, né, conforme o seu faturamento ele vai escalando, tá? E comparando isso então com o lucro presumido, né, esses mesmos benefícios tributários também se aplicam ao lucro presumido. Os mesmos impostos, eles são pagos em um regime ou em outro regime, né? Ou no Simples Nacional ou no lucro presumido, os mesmos impostos são pagos. Quais são eles? O PIS, a COFINS, o ISS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social e o INSS Patronal. Tá? Então, isso também tem. Só o INSS Patronal tem uma forma diferente de calcular, né? No Simples Nacional ele incide sobre o faturamento, no lucro presumido ele vai incidir sobre a folha. Dá para a gente conversar melhor sobre isso se você quiser, né? Tiver dúvidas, se ficar alguma dúvida, não ficar algo bem claro aqui nesse vídeo, fica à vontade, é só me chamar aqui no WhatsApp e a gente vai conversar. Eu vou te explicar isso detalhadamente para que você possa entender isso de forma definitiva, tá? Então não se preocupe, é só chamar aqui, essa reunião é gratuita e eu vou estar aqui à tua disposição, tá? Para te explicar tudo isso. Mas os mesmos tributos são pagos em um e no outro. E esse benefício tributário, né, da imunidade, da isenção, né, deixar de pagar esses tributos no caso da exportação de serviços, acontece tanto no Simples quanto no lucro presumido, tá? O que muda? A forma de apuração, né? As alíquotas, claro, o percentual que se paga de cada um e a forma de pagamento. Enquanto no Simples Nacional, todos esses tributos são pagos em uma única guia,
Eu sempre brinco, né, que o Simples Nacional é só isso que ele tem de simples, porque todo o resto é mais complexo, né, a parte de cálculo, as tabelas, enfim, mas todos esses tributos são pagos num único boleto e no lucro presumido, não. Cada apuração é separada, cada pagamento desse vai ter um boleto para cada tipo de tributo. Claro que o PIS, COFINS e o ISS, no caso de exportação, não vai ter, porque tem esse benefício da imunidade tributária, tá? E quando é que o lucro presumido, então, ele passa a ser mais vantajoso? Que aqui é a pergunta central do tema, né, desse vídeo. Pelos estudos que a gente tem feito, pelos planejamentos tributários que a gente tem feito para os nossos clientes, para profissionais de TI que nos procuram, né, para que a gente possa fazer essa análise. E se for o seu caso, mais uma vez, vou reforçar aqui, fique à vontade, é só me chamar, eu vou entender o teu cenário, a gente vai fazer essa tributação, esse planejamento tributário, né, para você analisar se a sua tributação está ok. Se você precisar contar também, quiser contar com uma contabilidade especializada, a gente está aqui à tua disposição, vamos te ajudar em todo esse processo, tá? Mas em que momento que o lucro presumido ele tende a ser mais vantajoso? Quando você tem um faturamento médio mensal de aproximadamente R$23 mil por mês. A partir de R$23 mil, o Simples Nacional ele passa a entrar numa tendência de ser mais de ter uma desvantagem em relação ao lucro presumido. O lucro presumido, a partir de um faturamento mensal de 23, 24, 25 mil reais, ele passa a ser mais vantajoso, a ter uma tendência de ser mais vantajoso. Por que eu digo uma tendência? Porque vai depender do seu cenário. Tem algumas variáveis, né, que a gente precisa entender melhor. Se você tem alguma outra contribuição previdenciária, por exemplo, se você presta serviço para outras empresas, se você só tem prestação de serviços para o exterior, ou se também atua, né, prestando serviços para empresas brasileiras. Então, tem alguns critérios que a gente tem que avaliar e por isso que é interessante, é importantíssimo num planejamento tributário entender o cenário individual, né? Então, aqui eu estou colocando uma média geral para que você tenha uma referência. Então, se você está se aproximando desse valor, ou se você já ultrapassou esse valor e quer entender se de repente você não está pagando impostos maior do que deveria, né, quer fazer um estudo, um planejamento tributário, é só chamar, a gente vai conversar, tá? Mas em geral, assim, a partir de 23, 24, 25 mil reais por mês, na exportação de serviços, quando se tem exportação de serviços, porque né, por conta desses benefícios, o lucro presumido ele tende a ser mais vantajoso. Isso equivale, né, a 23 mil reais, equivale aí a 276 mil reais, 280, né, por volta de 280 mil reais de faturamento acumulado em 12 meses. Lembra que eu falei, o Simples Nacional, quanto maior for o seu faturamento acumulado, maior vai ficando a sua alíquota. Essa é a lógica do Simples Nacional. Quanto mais você fatura, você vai tendo um faturamento acumulado de 12 meses, né? E para que a gente determine o percentual do Simples Nacional, a gente vai estar sempre olhando para os últimos 12 meses de faturamento. Então, quanto maior for o seu faturamento acumulado nos últimos 12 meses, maior vai sendo a sua alíquota. Então, quando você atinge um faturamento acumulado de 280 mil reais, por volta de 280 mil reais, o lucro presumido, né, o percentual que se paga no Simples, ele é o ponto de equilíbrio com o percentual do lucro presumido. Então, a partir disso, o lucro presumido ele passa a ter uma vantagem em relação ao Simples Nacional. Mas, como eu falei, cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo, não existe uma receita pronta. É preciso analisar individualmente. Por isso que, se esse é o seu caso, você quer fazer um estudo, um planejamento tributário, se você já está com a sua empresa em andamento, já tem um faturamento médio mensal aproximado a esses valores, ou se você está iniciando a sua empresa agora, quer saber qual é a melhor forma de já iniciar da forma correta, pagando sempre o menor imposto possível e dentro da regra do jogo, e é isso que nós vamos te orientar. A menor tributação possível, porém dentro da regra do jogo. Não adianta eu te apontar um caminho que vai fazer você pagar menos impostos agora e que vai te colocar em risco tributário. Não é isso que a gente quer. Tá? Então, se você quer fazer esse estudo inicial ou se você já tem a sua empresa em andamento, basta me chamar aqui no WhatsApp. Nas primeiras linhas aqui vai ter o nosso WhatsApp, você vai chamar por ali, a gente vai agendar uma consulta gratuita e eu vou conversar contigo pelo tempo que for necessário para a gente entender o teu cenário e te apontar o melhor caminho, a melhor estratégia sempre. Tá bom? Então, conte com a gente. Se você precisa abrir a sua empresa, nós podemos fazer isso para você. Em até 3 dias úteis, você vai abrir a sua empresa, vai ter o seu CNPJ na mão e vai estar emitindo nota fiscal, se for o caso, e você vai gastar menos de R$200 para fazer isso. Tá bom? Fique no teu aguardo. Se você tem dúvida, é só chamar, a gente vai conversar. Conte com a gente, fico à tua disposição e a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Profissionais de tecnologia da informação. Registre sua empresa por menos de R$200. Conheça a Enord. Contabilidade digital com benefícios reais para quem tem um escritório na mochila. Economize impostos utilizando nossa sede virtual. Entre em contato conosco e conheça os benefícios exclusivos.